A palavra de Deus é apresentada a nós, ressuscitada e viva, pelo primeiro discurso de Pedro, depois do Pentecostes. Naquela ocasião, ele sai de dentro da casa e vai falar de Jesus para o povo. Aquele primeiro anúncio da comunidade dos cristãos converte um monte de gente. Por quê? Porque Pedro ali estava testemunhando aquilo que ele acreditava do fundo do seu coração. E quando ele acredita e com fé proclama, ajuda na conversão e na salvação de um monte de gente. E todo mundo que está aqui nessa igreja, que veio porque quis, mas antes de tudo chamado por Deus, acredita também, como Pedro, na ressurreição de Jesus. Por isso mesmo, a gente também tem a função de anunciar a vitória de Cristo sobre a morte, de anunciar a ressurreição de Jesus, de mostrar que Jesus está vivo. E o Salmo fortalece: você, Senhor, me ensinou o caminho para a vida, e junto de ti a felicidade é sem limites. Então, devemos anunciar com coragem esta grande alegria que é a vitória de Cristo sobre a morte, que é a ressurreição de Jesus. Mas vem a pergunta: como é que a gente pode fazer isso? A partir de quê? Bom, a certeza que nos dá a palavra é que Cristo ressuscitou. O final da segunda leitura diz assim: por ele, por Jesus, nós alcançamos a fé em Deus. Deus ressuscitou Jesus dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. A nossa fé e esperança de quê? De salvação. E quem nos garante a salvação é Jesus ressuscitado, que como irmão da gente, como ser humano, ressuscitou para a vida eterna e nos dá a confiança de que também nós ressuscitaremos para a vida eterna. E que sinais a gente vê dessa ressurreição? Já na terceira semana, hoje eu estava conversando, dando formação para o povo e perguntei: por que a gente fica feliz na Páscoa? Espiritualidade salesiana é da Páscoa, da alegria e do otimismo. Por quê? Aí um jovem falou: porque Jesus ressuscitou. Aí eu digo: e por que a gente fica feliz com isso? Porque ele está vivo no meio da gente. Sim, e por que a gente fica vivo com isso? Como é que a gente sabe de tudo isso? A garantia que nos dá é que a palavra de Cristo, tudo que ele fez e tudo que ele disse, permanecem vivos quando a gente vê que ele ressuscitou. E aí, minha querida comunidade do Juazeiro, vou deixar vocês com esse questionamento. Olhando para esse evangelho, como foi que os dois discípulos de Emaús perceberam que Cristo estava vivo? Foi em que momento? Quando eles viram Jesus? Quando eles ouviram Jesus? Foi quando? Quando ele? Isso aí. O sinal da vida de Cristo, o sinal da ressurreição de Cristo que nós, comunidade, devemos dar ao mundo é a partilha do pão. Aí a campanha da fraternidade que a gente viveu nesse tempo da quaresma nos ajudou, né? Se os cristãos fazem como Jesus, se a gente parte o pão para alimentar todo mundo, seja na barriga, seja o alimento da palavra, quantos de nós na hora da conversa dividimos a palavra? Será que a gente só divide o fuxico? Aí não pode, né? Será que a gente só divide os memes? Os jovens aí. Eu sei porque eu também compartilho muito meme. Mas será que a gente também divide a palavra? A gente conversa com nossa irmã sobre a palavra? Será que amanhã no trabalho essa missa vai ser assunto? Olha, pode ser que seja, né? A gente já começa a dividir o pão. Desse jeito, a gente dividindo aquilo que é de Deus, a gente dá sinal de que Cristo ressuscitou. Aí a gente pode encher a boca para cantar que Jesus ressuscitou. Porque a gente está fazendo por onde Cristo ser reconhecido. O maior sinal do reconhecimento da ressurreição de Jesus são os seus atos. Eles não reconheceram Jesus por ver, ouvir falar de Jesus. Muita gente ouve, e não é só na nossa igreja não. Em um monte o povo ouve falar de Jesus. Mas reconhecer que Jesus está vivo precisa de sinal. E o sinal que o povo reconhece que Jesus está vivo é quando o povo de Deus, o povo de igreja,
compartilha aquilo que é de mais bonito que Deus nos dá, o alimento e a palavra. Então que hoje a gente fortaleça a nossa fé nesse desejo de que Deus nos envia a fazer isso, a partir o pão do alimento e a partir o pão da palavra. Que a gente hoje em dia, no nosso dia a dia, dê sinais diante da dor. Os discípulos estavam tristes porque Jesus tinha morrido. Que tristezas a gente tem passado hoje em dia. Recentemente a gente viu aquele sinal triste de morte, onde várias situações de morte aconteceram nas escolas. Isso é uma dor, é uma tristeza. Mas que sinal a gente pode dar diante daquela dor? Será que nós ainda não consolamos ninguém? Como nós estamos educando as crianças? Que nós estamos conversando com os meninos dentro de casa? Como nós orientamos os jogos? Como nós orientamos as relações? É desse jeito que a gente pode ajudar a mudar o futuro. Então, que todo mundo aqui firme essa certeza. Nosso Senhor está vivo e ressuscitado. E para que o povo lá fora entenda isso, a gente aqui dentro precisa praticar a partilha do pão e a partilha da palavra. Que o Senhor nos ajude a viver assim, a alegria do ressuscitado, para que toda vez que a gente for rezar, a gente tenha consciência de que nós fazemos parte da ressurreição de Jesus, porque a gente acredita em seu amor, vive o seu amor a partir da partilha do pão e da palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.